Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre os 5 erros que o INSS comete na aposentadoria do professor universitário no Rio de Janeiro. Então vamos lá? Tudo bem? Eu me chamo Mailson Costa, sou advogado especialista em processos contra o INSS, especialista em direito previdenciário, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os 5 erros que o INSS comete na análise da revisão ou da aposentadoria de um professor universitário. São os erros que mais acontecem aqui no escritório, por exemplo, são os erros que a gente mais vê acontecer e que mais a gente pega aqui de casos e esses erros refletem, na maioria das vezes, nos casos aí de fora, tá bom? Então é o seguinte, qual é o primeiro erro que a gente identifica aqui quando a gente vai ver um processo de revisão de aposentadoria para professor universitário? O primeiro erro é o erro de cálculo. Que erro é esse? Basicamente, o erro de cálculo é quando o INSS de fato erra no cálculo, quando ele tem que calcular ou quando ele calcula salário faltando ou quando ele esquece de incluir alguma informação, não inclui um índice correto, ou de repente ele considera salário mínimo quando não deveria considerar salário mínimo. Então, o erro de cálculo é devido a esses erros que o INSS comete, essas questões que o INSS comete de erro. Então, o primeiro erro é o erro de cálculo. O segundo erro é o erro de tempo de contribuição. Por muitas vezes o INSS comete esse erro. Como é que é esse erro? Esse erro é quando o INSS erra de fato o tempo de contribuição, erra o teu tempo de contribuição. Por exemplo, na sua contagem às vezes deu que você tinha, por exemplo, 36, 37 anos e aí quando você vai para o cálculo do INSS tem 35. Ou às vezes ele engoliu informações que eram necessárias para o teu tempo de contribuição, de repente uma informação está na carteira, mas não está no CNIS. Então isso acontece demais no INSS, esse tipo de erro de tempo de contribuição. O terceiro erro é o erro na análise da documentação. Quando você entra com um pedido de aposentadoria, a tua aposentadoria ela é analisada com base na documentação que você juntou. E às vezes o INSS ele concede tua aposentadoria, mas concede num valor menor porque ele não analisou a documentação que você juntou. Ou de repente ele não analisou ou ele não fez exigências da documentação que precisaria analisar, entende? Então esse é um erro muito comum, acontece demais, às vezes existe documentação que você precisava juntar e o INSS não exige, ou existe documentação que você juntou, mas o INSS não analisa. Quarto erro, erro de vínculo. Como assim erro de vínculo? Erro de vínculo é quando tem, por exemplo, a data, você trabalhou numa empresa, tem a data de entrada, mas não tem a data de saída e o INSS não considera. Ou de repente existem salários faltantes ali naquela empresa e o INSS não faz uma exigência para te cobrar, olha, junta a ficha, a lista de salários de contribuição aqui dessa empresa. E aí o INSS simplesmente analisa a tua aposentadoria, te concede a aposentadoria, mas não reconhece esse período. E aí isso pode te gerar uma revisão de aposentadoria. Então fica ligado nesse erro, dá uma olhada na sua aposentadoria, no seu processo de administrativo. Eu fiz um vídeo já falando sobre qual documentação é necessária para analisar a revisão de aposentadoria. Eu vou deixar aqui abaixo para que você possa dar uma olhada nessas questões aí na tua aposentadoria para ver se tem algum erro. Quinto erro é o erro na concessão do melhor benefício. Como assim concessão do melhor benefício? Normalmente, quando você entra com a aposentadoria, ela não é concedida na mesma hora, no mesmo dia. Às vezes ela demora meses, inclusive anos para ser concedida. E pode acontecer, e já aconteceu demais no escritório, da pessoa entrar com um pedido de aposentadoria, ele ser concedido um ano depois, por exemplo, só que nesse meio tempo a pessoa adquiriu o direito a uma aposentadoria com valor melhor. E o INSS não observa isso. Isso acontece demais. Então é importante que você analise e varia muito de lei, né? O INSS todo dia sai uma portaria nova e a gente tem a reforma da Previdência que saiu há pouco tempo atrás. Então é uma coisa que você precisa observar se você atingir os requisitos de uma aposentadoria mais benéfica durante a análise da sua aposentadoria. Então é uma questão que você precisa ver. Volto a falar, olhando o teu CNIS, olhando a carta de concessão, e é importante que você procure um advogado especialista em processos contra o INSS para ele dar uma olhada se você tem de fato direito à revisão de aposentadoria. É isso, nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre isso, espero que você tenha entendido, um grande abraço para você, não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.